O que a igreja brasileira deve fazer e como ela deve se posicionar a respeito da missão do mundo muçulmano? Eu acho que a gente está vivendo uma fase aí muito conturbada e uma crise, principalmente a igreja, né? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês quanto a isso aí. A gente não tem missão ao mundo muçulmano. A gente tem missão ao ser humano. Não estamos competindo religião para ver qual religião que é melhor, qual que é pior. A nossa é legal, a nossa não precisa usar burca, a nossa não precisa usar véu. Quer dizer, algumas. Algumas podem, precisam, mas assim, é só lá na hora do culto, na rua não precisa. Não estamos disputando religião com ninguém, ué. Nós não temos uma missão ao mundo muçulmano, nós temos uma missão aos seres humanos. E nossa missão aos seres humanos é apresentar Jesus. E a gente apresenta Jesus pela pregação e pelas boas obras, pela vida, pelo testemunho, porque o Espírito Santo, cumprindo a profecia de Jesus, foi derramado em nós e nos deu poder para testemunharmos de Cristo. Isso é uma profecia. Aliás, a gente tem um problema, né, Ari? Assim, de acordo com aquilo que religiosamente vem sendo ensinado, né, e os irmãos entendam, assim, eu quero dizer isso aqui com todo respeito a todos, né? Mas do jeito que a coisa vem sendo trabalhada, a gente é rigoroso com o muçulmano e complacente com o judeu, como se eles fossem necessitados de uma graça diferente. É isso mesmo. Então fica parecendo que a nossa tarefa com os muçulmanos é muito mais difícil que a nossa tarefa com os judeus, por exemplo. Então nós não temos, só para terminar, nós não temos missão a religião nenhuma. Não estamos disputando para ver qual religião que é melhor. Nossa missão é sempre ao ser humano. Em relação ao que alguns muçulmanos estão fazendo, eles não representam a religião deles, eles são um grupo dentro da religião deles. Nós estamos sendo vítimas. Que pena. O que nós vamos fazer? Vamos orar por eles, como sempre. Jesus Cristo disse e ensinou a gente que não importa o que façam a nós, a gente só tem autorização para amar. E essa igreja indignada com o que os muçulmanos estão fazendo com alguns cristãos estava silenciosa quando alguns países cristãos estavam fazendo a mesma coisa com os muçulmanos. Então nós vamos orar por eles, vamos pedir perdão a Deus, porque acho que a gente não conseguiu transmitir a esses seres humanos ainda o que é o Cristo. Vamos pedir que o Senhor tenha piedade deles e que o Senhor nos sustente em amá-los. Em amá-los. E assim, você pode pensar, você está falando isso, que você está aqui. Não, eu estou monitorando gente que está lá no bico do corvo. Eu agora faço parte da Kairos, nós temos missionários lá no coração do conflito. Eu fico monitorando eles ficam me avisando o que está acontecendo. Olha, os caras estão se aproximando, o que a gente faz? Eu digo, então o Espírito Santo está orientando alguma coisa? Tá, então foge, vai fazer o que o Espírito Santo está mostrando. Olha, nós estamos aqui escondidos, e aí, o que o senhor acha? Eu estou à disposição para ir buscar vocês. Vocês querem vir agora? Não, pastor, espera um pouquinho que a gente está orando aqui para ver o que o Espírito Santo diz. Eles estão no bico do corvo e eu estou junto com eles. Então não pense que eu estou falando de graça. Eu estou falando baseado no que Jesus ensinou. Inclusive é o que eu estou dizendo para os meus irmãos que eu ajudei a enviar, que estão lá no bico do corvo, é o que eu estou dizendo para eles. Vamos reagir como Jesus. Vamos amar como Jesus. Então, é isso. Só complementando, nós, no CMI de novembro, nós oramos, na verdade, por elas, 2 missionárias para o Níger. E elas postaram as fotos, em questão de 5 a 10 minutos. O local onde elas estavam alojadas foi todo queimado. Se as pessoas estivessem lá, seriam queimadas dentro do alojamento também. Então a gente está acompanhando aí um terrorismo, né?
E a gente fica muito, porque a gente acabou se apegando às meninas, a gente teve contato com elas, nós oramos por elas, e acabaram de sair da adolescência, são jovens, e estão lá no campo, e poucas as igrejas que abraçaram o trabalho que elas estão desenvolvendo aqui hoje, né? Então é importante essa questão da oração aí. Carlinhos, por favor. Acho que essa coisa de complacência com o judaísmo, eu acho que segundo equívoco, né, é achar que a cristandade é a resposta. Vou evitar o termo cristianismo, né? Então, uma coisa é como é que nós tratamos qualquer grupo religioso, somos complacentes com alguns e ainda achamos que a cristandade é a resposta. Eu não acredito nisso, porque você tem cristianismos, você tem judaísmos e você tem vários outros modelos. Eu acho que nós precisamos resgatar a beleza e a profundidade do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, inclusive para evangelizar os cristãos. Evangelizar os cristãos, porque entre os cristãos tem também gente muito violenta. A fome do mundo é por causa do mundo cristão. O livro Cristãos Ricos em Tempos de Fome, do Sider, Ronald Sider, um texto antigo, vai mostrar que a fome do mundo é causada pelo mundo cristão. Então nós precisamos reevangelizar o mundo cristão. E aí, dependendo do comportamento de quem nós estamos evangelizando, se há o espaço da misericórdia, da bondade e da filantropia, então é preparar plano de saúde para as pessoas. Se é lutar contra os violentos, é preparar o plano funerário. Ou seja, quem vai lidar em situações de risco vai morrer precocemente. A probabilidade é de morrer precocemente. É o João Batista, é o Jesus Cristo de Nazaré, não é? Ou seja, pela fé, você vai fazer proezas em alguns ambientes e pela fé você vai ser cerrado pelo meio. Pela fé você vai para os antros e algumas mães não vão receber os seus filhos de volta. É por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Ele está dizendo o seguinte: essa missão é uma missão de alto risco, nesse contexto brasileiro, entre cristãos. Tem ambientes aí que se considera cristão, que as políticas religiosas são perversas, são maliciosas e gera morte psicoemocional e gera morte, às vezes, literalmente morte, perseguição e tudo mais. Então, com que segmento nós estamos lidando? Qual é o segmento que você precisa tratar com justiça, ou seja, falar sobre a justiça de Deus e ser severo e duro? E se Deus chamar você para isso, eu quero começar a orar por você. Porque possivelmente você vai ser eliminado precocemente. Não estou dizendo que eu sou profeta, mas eu estava na casa de um cidadão, e disse: é muito legal quando a gente hospeda um profeta, a Bíblia diz que a gente recebe galardão de profeta. Eu digo: cara, legal, e eu vou começar a orar por sua família, porque galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então, se você vai receber galardão de profeta, é isso. Então, acho que essa é uma... E aí precisamos orar pelas pessoas que estão em missões. Pois é, cara, né? Mas é isso, porque pega o cara e o irmão dele, pega o cara e o amigo dele, é assim, pega o João Batista e o priminho dele, né? Então, é tomar consciência disso, e se temos o Evangelho, é enfrentar essas situações com graça, com a bondade de Deus, e sabendo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e ponto final, e não temer a quem tira o corpo, porque só tem um que preserva a vida, que é o nosso eterno Deus. E confiar nele, Agora, nessa relação com pessoas violentas, com pessoas que foram programadas e preparadas para matar, para destruir, que tem também gente assim na sociedade da cristandade, a nossa tarefa é orar por eles, perdoá-los e amá-los, não somente por causa deles, por causa da gente. Jesus diz: ora por eles, para que você seja parecido com o Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, nós oramos por eles, não é só pelo que vai acontecer com ele, é para que nós não joguemos fora o perfil de ser seguidores e seguidoras de Jesus Cristo de Nazaré.